Alô, irmãos e irmãs. Olha eu aqui de novo, né? Pai seja com todos nós, né? Pois é, irmãos, hoje, dia 7, né, de março, é o primeiro domingo do mês de março, né? Seria o dia da reunião dos varões, né? Reunião do ministério, né? Os irmãos que têm aí os dons, né, de ensino, tem os dons aí de leitura, de entendimento, de orientação, de conselho, de exortação, né, irmãos? Pois é, para não deixar em branco aí, né? Esse grande dia do ministério mensal, que já tem um ano ou mais que a gente não desfruta, né? Dessa reunião, desse convívio, né? Da meditação juntamente com todos nós. Então eu queria trazer para os irmãos, para todos nós, né? Para o ministério, para todos os irmãos e também para as irmãs, né? Para toda a igreja, trazer mais aqui algumas meditações, né? Além daquela da história da igreja, né? Vamos falar aqui sobre aviso e, claro, sobre o ministério, né? Certo? Ministério que, né? Muitas pessoas ao longo do tempo, esses 2000 anos de existência da igreja, tentaram destruir, né? Por várias maneiras, né? Inclusive pela perseguição e pela morte, tortura e tudo mais, né? E também pela desacreditação, né? Certo? Ou seja, pela negação da própria palavra, né? Porque negando a palavra da existência do ministério, você nega também o ministério, né? Nega, né? O ofício, né? Do ministro, né? Do ministério. Então nós vamos ver aqui alguns avisos, né? Que as escrituras nos dão, né? Para que a gente possa pautar a nossa vida por esses avisos, né? Começar aqui por Provérbios, né? Provérbios, no capítulo 22, no versículo 3, ele diz assim, ó, capítulo 22, versículo 3. O avisado vê o mal, né? E esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, a gente tem que se dar por avisado, né, irmãos? Se dar por avisado é o quê? É a gente ter em mente a todo tempo, né, a palavra do Deus vivo na nossa consciência, né? Estarmos 24 horas por dia meditando, né, na palavra, procurando se instruir por ela, né? Aí no capítulo 14 ainda de Provérbios, no versículo 16, nós encontramos o mesmo versículo, né? Uma forma diferente, que diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, irmãos, são dois versículos aí, né, que nos falam aí sobre o avisado, né? A pessoa que se dá por avisado, né? Lendo e meditando as escrituras e vivendo a palavra na igreja, né? Certo? Aí nós vamos aqui para Romanos 15, né? No versículo 14, ele vai dizer o quê? Ó? Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Então, irmãos, ó, tudo que foi escrito antes, né, e depois, né, nós vamos ver, foi escrito para ensino, né, claro, certo? Para que foi ensinado, para que foi escrito? Por que Deus, né, deu a ordem para que desde Moisés se escrevesse, né, todas as orientações que ele deu ao povo de Israel, e depois ele deu aos profetas, depois veio Jesus Cristo, deu aos apóstolos, né? E os apóstolos deram para as igrejas, né? É isso? Então, tudo que antes foi escrito foi para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, então nas Escrituras nós adquirimos a paciência e consolação, e porque ela nos dá esperanças, né? Não é isso? E isso o ministério tem que estar, né? Nós que, né, estamos aí à frente dos irmãos, né? Nós temos que ter isso em mente para que a gente possa nos avisar, né, irmãos, mutuamente, como nós vamos ver aqui, ó. Na 1 Coríntios 10, 11, olha o que Paulo escreve aqui, né? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, né? Paulo falando de novo, né? Falou para os romanos e agora está falando aqui para os coríntios, né? Sobreveio como figuras, como sombras, estão escritas para aviso nosso, né? Para quem já são chegados os fins dos séculos. Quer dizer, nós estamos mais próximos do final do que eles estavam naquela época, né? Estamos há 2000 anos atrás, né, irmãos? Estamos aí, né, há 2000 anos, não é isso? Aí vamos ver aqui os Hebreus, né? Hebreus no capítulo... Hebreus no capítulo 10, 25. Ele vai dizer o quê? Dez, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que se vai se aproximando aquele dia, né? Então está aí o Paulo, né, pelo que se sabe, né, escrevendo aos Hebreus, falando de novo aí no costume, né, que é o que? Admoestar uns aos outros, certo? Que são os admoestar são os avisos, né? A admoestação é o quê? Aviso. Por isso é que ele fala aqui, ó, antes admoestando uns aos outros. E, e, e avisando, né, que não devemos deixar a congregação. E sim irmos em frente, né? Procurando nos aperfeiçoar com esses avisos das Escrituras, né? Com esses ensinos das Escrituras. E aí, finalmente, nós vamos aqui para o Timóteo 4,6, né, irmão? E nós vamos ver aqui o Paulo falando com um ministro, né? Certo? Falando com um irmão que tinha os seus dons, né? Aí ele vai dizer o quê, ó? No versículo 6 em diante, né? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que é o que nós estamos fazendo, né? Nós fomos criados, nós fomos recriados, né? Quando nós cremos, nós morremos, né? E fomos recriados, ressuscitamos, né? Aquele Hernani, antes da sua crença, não existe mais. Então nós fomos recriados com palavras da fé e da boa doutrina que ele seguiu, porque ele recebeu de Paulo, né? Então, o ministro tem que propor essas coisas aos irmãos. E ele propondo isso,
vai ser considerado um bom ministro. E aí ele vai dizer o quê? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Irmãos, eu vou interromper aqui e vou fazer outro vídeo, né? Porque já são 10 minutos aqui e o celular não comporta aí mais de 11 minutos, 10 minutos. Amém? Daqui a pouco eu volto.